Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, o último episódio desta segunda temporada do Filosofia de Boteco. E nesse episódio, hoje teremos um conteúdo um pouco profundo, um pouco diferente, mas sem sairmos da rota que sempre trilhamos. E será algo fascinante sobre uma pessoa contemporânea, né? Alguém do nosso tempo, alguém que está entre nós ainda, que revolucionou o pensamento sobre a incerteza, sobre risco, sobre antifragilidade, sobre como enxergar o mundo, o caos, as adversidades. Estamos falando de Nassim Nicholas Taleb, um dos pensadores mais impactantes do nosso tempo. As suas ideias, elas estão espalhadas em diversas obras. Eu irei ilustrar principalmente, né, essencialmente 4 obras, embora tenha lido 5 dele. Eu vou trazer 4 obras, né, Iludidos pelo Acaso, A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil e Arriscando a Própria Pele. A outra obra que eu li é O Leito de Procusto, que também está inserido em toda parafernália, todo o assunto que o Taleb trabalha, né, o projeto do Incerto, assim como outros textos, outros artigos, outros conteúdos, mas o que eu tive contato e o que eu irei trazer, que eu irei abordar, são essas 4 obras. Essas obras formam o que ele chama, né, como eu falei, o Incerto, que é um compêndio, que é um conglomerado que desafia os conceitos de previsibilidade, segurança, certeza, incerteza, risco, traz questões da matemática, das finanças para o dia a dia. Então, o Taleb ele consegue trazer tanto o academicismo, a filosofia pura, o abstrato, para os problemas concretos, diários, rotineiros, visando trazer soluções, às vezes um pouco inusitadas, às vezes bastante práticas, né? Então, primeiro, vamos começar falando, né, um pouco sobre o próprio Taleb, né? Ele nasceu no Líbano, né? Ele é uma família de acadêmicos e políticos no meio de um conflito lá no Líbano. Seus pais e avós eram dessa casta de renomados de político. Ele viveu nesse conflito que teve o Levante no Líbano e tudo mais. Então, esse ambiente de caos, de incerteza, de ruptura de situações moldou a visão de mundo do Taleb. Com o tempo, ele se tornou até trader, que isso ainda mais fortaleceu ainda as suas ideias, as suas visões, as suas concepções, porque já vindo, né, de uma família do Líbano, vivendo todo aquele caos político, se inserindo no mercado financeiro como trader, ganhando fama, ganhando dinheiro, ganhando notoriedade com questões de investimentos, com questões de opções, com questões de risco, com questões financeiras que às vezes extrapolam até o conhecimento do agente. Então ele acabou lidando sempre com a incerteza, com o caótico, com o imprevisível. Ele não é apenas um investidor, mas alguém que desenvolveu uma filosofia própria, né? Ele também é formado em filosofia, mas ele desenvolveu uma filosofia própria para entender o inesperado, para entender aquilo que não conseguimos enxergar, para situações de cegueira, seja ela deliberada ou não. Taleb deixou de lado a sua carreira em Wall Street e abraçou o mundo acadêmico e filosófico para desenvolver as suas ideias sobre incerteza, uma questão que ele considera central para todos os aspectos da vida. E ele se concentra em algo muito prático do que a filosofia convencional trata. O seu foco é uma abordagem realista e prática, para entender o mundo como ele é, em vez do que imaginamos como ele deveria ser. Então, trazendo toda essa bagagem pragmática da sua vida, trazendo toda a sua história, Taleb se constrói como um pensador autêntico, como um pensador realista, um pensador pragmático, prático, que não enxerga soluções tão somente em tratados puristas, abstratos, idealistas. Ele enxerga soluções de forma bem
elaboradas, de engenhosidade e de acuracidade e da curiosidade e da criatividade humana, né? Ele não busca uma construção social platônica. Ele até tem algumas críticas a quem se propõe a reconstruir o mundo dessa forma. Né? Na obra, né, na primeira dessas obras que ele constrói o seu incerto, que é o Iludidos pelo Acaso, é a obra que deu início a essa jornada. Nesse livro, ele desafiou a nossa percepção do sucesso. Nós humanos tendemos a atribuir sucesso e fracasso a habilidades pessoais, ignorando o impacto da aleatoriedade e da sorte. Ele até traz algumas anedotas da sorte, né, que o pessoal sempre imagina a sorte como algo místico, né, a fortuna, aquela questão das deusas, das entidades místicas controlando os fios da vida, mas ele trata de uma forma bem mais terrena, bem mais concreta e bem mais real. Né? A sorte é um elemento presente nas ações e nas consequências humanas. Ele nos convida a refletir: será que o sucesso que atribuímos ao esforço individual, ao esforço de cada ação, não depende muito mais de fatores aleatórios do que imaginamos? Será que não estamos dando crédito demais a alguém por algo que às vezes não é tão responsabilidade ou tão mérito dela? Taleb usa como exemplo a própria experiência no mercado financeiro. Ele critica a percepção de que o mercado é racional, que o mercado é totalmente lógico e mecanicista. E ele sugere que muitas das vezes em que os investidores se destacam são resultado de pura sorte. E assim ele vai desconstruindo essa ideia de meritocracia perfeita, mostrando que o acaso molda mais do que gostaríamos de admitir. Mas também é um alerta. Taleb, quando ele fala do acaso, ele não está propondo que tudo é acaso, mas que há elementos do acaso. Para não cairmos na ideia estúpida de que se tudo é acaso, logo não existe responsabilidade, não existe mais desígnios, não existe mais nenhuma aferição, deliberação humana. Não é isso que Taleb propõe. Taleb propõe que há situações, há elementos que extrapolam a cognição humana, extrapolam a força humana, a psique humana. E não admitimos isso por muitas das vezes, por uma arrogância, por uma ingenuidade epistemológica, por um ego de querer ser dono do mundo, controlador das rotas da existência, né? Pense nisso, quantas vezes acreditamos nosso próprio sucesso uma habilidade ou um trabalho árduo, quando na verdade foram circunstâncias externas que fizeram a diferença, né? Imagine alguma situação em que você teve êxito e atribui em demasia a você mesmo, mas lá no fundo você até sabe que teve algumas coisas por fora, alguns eventos que estavam acontecendo fora do seu controle, que você nem sequer cogitava, que acabou fazendo a diferença e proporcionou um resultado pretendido por você. E quantas vezes julgamos os outros por seus fracassos sem levar em conta o papel da sorte? É claro que o Taleb não está falando para vivermos como se estivéssemos dentro de um cassino, jogados à própria sorte. Há o acaso, mas também há sim a ação humana, há sim elementos controláveis. O problema é não saber diferenciar o controlado do incontrolável, que é isso que ele vai dar continuidade na sua segunda obra, que é A Lógica do Cisne Negro. Se no Iludidos pelo Acaso ele nos faz questionar o papel da sorte, na Lógica do Cisne Negro ele nos questiona como eventos inesperados moldam o mundo. Taleb define cisne negro, esse termo, esse conceito, como um evento altamente improvável, de grande impacto e que, após acontecer, tentamos racionalizar e prever como sempre se estivesse evidente. Imagine, por exemplo, o 11 de setembro, ou a crise financeira de 2008 ou de 1929. Eles eram praticamente impensáveis, até que aconteceram. Né? Então, é altamente improvável, de grande impacto. Né? Após ele, tudo muda, e após acontecer, todos buscam racionalizar, buscam entender
para falar, eu sabia, né? Eu sabia, eu previ, eu tinha as informações, sendo que o núcleo de um cisne negro, a essência dele é não ser previsto. É altamente improvável, é tão improvável que todos desprezam a sua possibilidade. A tese de Taleb é que esses eventos raros moldam mais a história do que imaginamos. Ao invés de eventos rotineiros concatenando-se um após o outro numa regularidade cíclica, ele fala para focarmos nesses grandes eventos estrondosos isolados, nessas singularidades únicas, porque o comum e imprevisível é algo que todos nós estamos lá dando atenção, nos precavendo ou agindo conforme. Agora, o imprevisível não. Ele extrapola das nossas mãos e da nossa razão. Em vez de focar no que é comum, deveríamos dar mais atenção ao improvável e como nos preparar a eles. Taleb defende a ideia de que não podemos prever o futuro e que, na maioria das vezes, somos pegos de surpresa. Mas, ao contrário da abordagem clássica, ele nos desafia a nos beneficiarmos da incerteza. Enquanto alguns vão até um certo ponto de vamos evitar o mal do caos, Taleb ele dá um passo além. Ele fala, vamos nos beneficiar, vamos tirar proveito. E como é que ele se propõe a isso? Ele cita alguns exemplos históricos, como uma descoberta da penicilina, que foi um erro laboratorial que mudou drasticamente para sempre a história da medicina e da saúde universal. Ou mesmo a criação da internet, que revolucionou o mundo de uma forma totalmente inesperada. A lição aqui é clara: ao invés de tentar prever o futuro, é melhor estarmos preparados para lidar com o imprevisível, com o invisível. O cisne negro vai vir, queira você ou não. Ele é altamente improvável. Temos que saber, talvez, ouvir o seu grunhido, talvez ver algum rastro de alguma penugem que ele possa vir a deixar, para tentar transformar talvez cisne negro em algum cisne cinza, porque seria inútil tentar fugir dele ou mesmo de ignorar a sua existência. E agora a gente consegue até, dando continuidade no que Taleb construiu, chegar num ponto alto, o Antifrágil, que é a sua terceira obra, né, dessas que estamos conversando. Que essa obra também, tal como o Cisne Negro, também é um conceito. Enquanto o Cisne Negro é um evento altamente improvável, de grande impacto e que após acontecer busca-se racionalização, Antifrágil é um conceito que desafia tudo que achávamos sobre resiliência e resistência. Segundo Taleb, não basta sermos robustos, o que é realmente poderoso, né? Já é bastante interessante sermos fortes, mas a verdadeira onipotência, por assim dizer, é sermos antifrágil, que é ter a capacidade de crescer e prosperar sob pressão. Nesta obra, que é a principal dele, e eu abro até um parênteses aqui, caso você queira adentrar as obras de Taleb, eu indico a leitura integral de todas, na ordem que elas foram publicadas, que também é a ordem que eu estou comentando aqui. Mas caso você fale, não, só vou ler somente uma, não tenho tempo, acho que a linguagem é muito difícil, só quero conhecer o autor por cima, não me pegou tanto, mas eu quero ter pelo menos para poder bater um papo no bar, algo do gênero, leia a obra Antifrágil, porque ela é o caminho que o Taleb percorreu e ainda irá percorrer um pouco mais com uma obra posterior, mas ele já evidencia o que irá falar nessa outra obra, então é quase que um projeto acabado por ali. É a maior obra dele, ela é bastante grande, ela tem quase 800 páginas, tem muita informação, ele trabalha e retrabalha conceitos do passado, abre novos conceitos, deixa sementes para outros temas. Então, caso você queira uma obra, eu indico esta obra de Taleb, O Antifrágil. E o Taleb, nessa obra, ele cria essa tríade, né, de frágil, robusto e antifrágil. Frágil seria aquilo que fraqueja, que quebra, que não suporta o atrito, o caos. Seria um vidro, né? Quando a gente compra vidro, geralmente vem numa caixa de papelão, com uma etiqueta vermelha escrito cuidado, frágil. Então, quando você observa essa caixa,
rapidamente você toma cuidado, você evita movimentos bruscos, evita fazer essa caixa entrar em contato com alguma coisa, você a mantém totalmente isolada. Isso é o frágil. O frágil é aquilo que não pode receber contato dos outros. Paralelamente, né, ato contínuo, existe o robusto, o forte, que é aquilo que aguenta uma pancada. É como se fosse uma pedra, um pedaço de metal, uma viga de madeira bastante sólida, que você bate e ela se mantém, né? Ela se mantém, ela continua como está, ou ela pode diminuir, mas voltar ao que estava, né? Ela dilata e se reprime, ela permanece como estava, ela não tem acréscimo nem decréscimo, se mantém, ela permanece. E ato contínuo surge o que Taleb irá denominar que este é o oposto de fato de frágil, não o robusto, que é o antifrágil, que é algo que melhora com o caos, melhora com o atrito, melhora com a pancada. O antifrágil seria como se tivéssemos um copo dentro da caixa e ao invés de cuidado frágil, estaria escrito, por favor, sacuda, balance, chute, arremesse, faça o que quiser com esta caixa, porque o copo irá melhorar, o copo irá se expandir, o copo irá ganhar mais potência, o copo terá mais vigor. É isso que é o antifrágil. Ele até utiliza algumas anedotas de animais mitológicos, no qual o frágil seria como um lagarto simples, um animal que rapidamente é derrotado por uma arma comum. O robusto seria a fênix, que é bastante forte, mas quando sucumbe, né, quando morre, ressuscita das próprias cinzas e volta novamente a todo vapor, tal como era, né? Morreu o fênix, renasceu o fênix. E o antifrágil seria a Hidra de Lerna, né, que Hércules ou Heracles enfrentou. Quando a Hidra tinha uma de suas cabeças cortadas, nasciam duas no lugar. Era um grande desafio para os guerreiros enfrentar essa criatura, porque a cada golpe que você causava nela, novas habilidades, novo poderio surgia deles. Então, se você cortava uma cabeça, nascia duas. Se você cortava duas, nascia quatro. Então, ela melhorava com essa pancada, com esse atrito, com esse estresse. Então, esse é o ponto quintessencial que o Taleb traz com a questão do antifrágil. Ele observa que em alguns sistemas, como o nosso corpo, a economia, as instituições políticas, jurídicas, sociais, culturais, não apenas resistem ao caos, mas se fortalecem com ele. Pense no sistema imunológico, por exemplo. Ele melhora após ser exposto a micro-organismos, né? Após você ter contato com algum tipo de germe, de alguma, entre aspas, doença, você fica mais forte e imune a essas doenças. Você não pega mais essa doença e consegue vencê-la de forma fácil. Por quê? Porque você está em contato e o seu corpo vai adquirindo habilidades, aprendendo. Se você fosse totalmente frágil, como em algumas patologias acontecem, qualquer exposição ao externo te causaria uma derrocada, né? Você ficaria como o copo dentro da caixa, não toque em mim. O Taleb aplica essa ideia a todos os níveis da vida, desde investimentos a desenvolvimento pessoal. Em vez de evitar o desconforto, o contato, a participação, a conexão, ele sugere que ao nos expormos aos desafios, ao nos expormos ao diferente, ao estresse, ao acaso, à incerteza, nos tornamos mais fortes. E essa é uma crítica à sociedade moderna, que tenta nos proteger de tudo e de todos. Isso nós já vimos em alguns episódios no passado, tanto com Richard Weaver e As Ideias Têm Consequências, e o Theodore Dalrymple com Poderes de Mimados, né? Não vamos ficar chovendo no molhado. Mas Taleb argumenta que essa proteção excessiva, essa fuga, essa busca por uma redoma, por construtos sociais, por uma torre de marfim, enfraquece e às vezes até piora a sociedade e o indivíduo, porque ele não fica pronto para o inevitável.
No nível individual, Taleb nos inspira a buscar experiências que nos fortaleçam. Em vez de evitar a incerteza, que tal abraçá-la? Que tal se apegar e buscar transcender os próprios limites? Como podemos adotar essa mentalidade antifragilidade para as nossas vidas? Como podemos ser robustos ao caos? Não apenas sobreviver, mas melhorar. Como podemos sair de situações críticas mais fortes? Então, com isso que o Taleb, nessa última obra que eu estarei elecando aqui, que é o Arriscando a Própria Pele, ele explora a responsabilidade. Enquanto as outras obras eram bem mais técnicas, bem mais teóricas, com bastantes jargões matemáticos, bastante imagens de tabela, planilhas, gráficos, curva gaussiana e o caralho a quatro, Taleb nessa obra é mais filosófico, é mais direto ao ponto, é mais focado na ação individual. Ele entende que, historicamente, líderes colocavam suas vidas em risco junto com aqueles que lideravam. Hoje, muitas pessoas em posição de poder tomam decisões que afetam milhões, sem jamais se exporem a qualquer consequência. Esse é o conceito que ele traz, que é arriscando a própria pele, ou melhor dizendo, pele em risco. Esses líderes tinham a pele em risco. Eles também sangravam no campo de batalha. As decisões deles não afetavam milhões e deixavam eles isentos. Eles também sofriam com a canetada deles. Para Taleb, o verdadeiro senso de responsabilidade só existe quando estamos dispostos a arriscar algo. Você confia num piloto que sabe voar só se ele souber voar. O piloto ele tem que se provar a cada momento quando vai pegar um avião, porque se ele falhar, a decisão dele não irá apenas causar a morte de passageiros, mas a própria dele. Então a pele dele está em risco. Agora, uma decisão de um político inescrupuloso que aumenta ou abaixa uma taxa de juros, cria ou não cria uma estatal, segrega ou não segrega um determinado tipo de produto ou de raça ou de qualquer coisa. Será que essa decisão irá afetar ele? Será que essa decisão terá algo no final do mês apertando o bolso dele ou somente a população? Será que ele pensa? Será que ele também é objeto de deliberação na própria ação? Será que ele considera e ele tem que se provar, tal como o piloto, tal como as pessoas, os bombeiros, os salva-vidas? Será que eles estão com a pele em risco? Então, isso é fundamental em qualquer situação, na política, nos negócios, nas relações pessoais. É um desafio a refletir sobre escolher o que fazemos e que forma agimos, questionando o quanto estamos prontos a assumir responsabilidade por ela e a validar ou não outras pessoas com base nos seus discursos desconexos ou não com suas ações. Qualquer um pode muito bem propor reformas, propor melhorias, propor utopias, mas o processo para chegar nessa utopia, será que ele tem a pele em risco? Será que ele também irá pagar o preço pela liberdade, o preço pela igualdade, o preço pela fortuna? Será que ele também está dentro da jangada com a gente? Ou ele decide da Torre de Marfim enquanto o vulcão queima nossas vilas? O conceito de arriscar a própria pele é essencialmente uma ética de justiça e simetria. Para Taleb, uma sociedade mais justa exige que quem toma as decisões esteja vulnerável às consequências dessas mesmas decisões. Então, para Taleb, quanto mais você pode causar na vida de alguém, né? Quanto mais você pode ter poder, mais você tem que ter um contrapeso, mais essas consequências, mais essas decisões têm que pesar sobre você. Ela não pode ser algo unilateral, assimétrico, de forma que você terceirize a responsabilidade, que outros paguem por você. Porque senão tudo fica muito fácil, fica muito frágil para os outros e você vai se mantendo numa pseudo-robustez, você vai se preservando às custas de outros. Você paga para que outros morram no seu lugar. Você compra a existência por meio da ingenuidade ou da bondade dos outros.
E após entender esses conceitos de acaso, sorte, cisne negro, incerteza, antifragilidade e robustez, pele em risco, responsabilidade, o que podemos tirar disso para nossas vidas? O que Taleb nos ensina? O que ele nos propõe? Que é preciso aceitar o caos. Aprender a ver o caos como uma força neutra e, acima de tudo, buscar tornar-se antifrágil. Em vez de buscar certezas, tetos e construções que nos isolam e que nos deixam em ambientes, entre aspas, seguros, devemos criar uma vida que possa prosperar em meio ao inesperado. Pergunte-se: como eu posso me tornar mais antifrágil? Como eu posso assumir responsabilidade em áreas onde impactamos outras pessoas? E como eu posso ver o acaso? Como posso enxergar o inesperado? Como posso me precaver? Como posso aprender com isso? Como posso crescer numa oportunidade em que ninguém enxerga? Bom, essas questões eu não vou ter as respostas de prontidão para você, até porque se eu tivesse, não estaria aqui gravando esse podcast para você. Mas é algo que Taleb também não responde de forma direta, mas vai tateando, indicando algumas possibilidades para nós por meio de uma ética estoica, de uma visão bem realista, centrada na responsabilidade das próprias ações, da humildade intelectual, de assumir a sua postura, de assumir os seus atos, buscar não estar dentro de uma torre de marfim, para que você consiga enxergar e estar sempre pronto para o inédito, para o inesperado e para a hidra de Lerna. Esse é o universo de Taleb. É uma filosofia prática sobre a incerteza, sobre a vida com mais consciência e mais propósito. E aí? E como é que vocês vão aplicar esses conceitos na vida de vocês? Deixe nos comentários. Comente, curta, siga, compartilhe e vamos juntos aprender a enfrentar o caos com coragem e inteligência. Esse episódio traz uma profunda jornada pelo pensamento de Taleb e inspira vocês a questionar o cotidiano e a repensar e a lidar com o imprevisível. Eu espero vocês para a próxima temporada, espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal.